Olha, o mercado espera, com expectativa, para o tom do comitê da última ata de 2025. O Banco Central divulga hoje a ata do Comitê de Política Monetária depois da decisão de manter a taxa básica de juros em 15%. E o comunicado do Copom, que foi divulgado na última quarta-feira, mostrou um tom mais duro e assustou investidores para a possibilidade de um corte da Selic em janeiro sobre a política monetária e o que podemos também esperar para o seu próximo ano. Eu converso agora com o economista da Foreign Intelligence, o Bruno Imaizumi, que já está aqui comigo. Bruno, muito bom dia para você, meu querido. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Antes de mais nada, bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Tudo bem com vocês? Eu que agradeço pelo convite. Estou sempre à disposição para conversar com vocês, todos os telespectadores aí da CNN. Bruno, para entender um pouco, do recado que a gente tem tido do Comitê de Política Monetária, nos últimos comunicados, o tom duro tem sido rigorosamente mantido. Pouquíssimas alterações são feitas, no texto, tanto no Copom, tanto no comunicado como também nas atas. Além disso, as próprias falas de Gabriel Galípolo, ele se delineia exatamente no que está escrito, no comunicado e também nas atas, sem fugir muito do que o mercado já tem visto e lido, principalmente. Qual que é o principal recado que isso passa em relação ao compromisso do Banco Central nessa convergência da inflação à meta, algo que tem sido bastante batido no martelo pelo Comitê de Política Monetária? Esse tom duro, sequente, sem muitas alterações, é mais positivo ou tem algum viés negativo a essas alturas do campeonato, na sua análise? Maravilha, Débora. Olha, faz uns 2 anos, um pouquinho mais, que eu me debruço sobre todos os documentos do Copom de maneira quantitativa. A gente tenta tirar aquela emoção qualitativa, dos documentos e a gente começa a analisar cada frase, cada palavra, tudo com auxílio de alguns ferramentais de inteligência artificial. Esse último comunicado da semana passada, ele mostrou o maior grau de similaridade com o comunicado anterior. O que significa isso? 96,6% do comunicado, ele veio praticamente igual ao anterior, registrando a menor diferença aí de um comunicado para o outro nesses últimos tempos. O que o mercado, na verdade, estava bem dividido até então, que ele estava imaginando que o Copom fosse retirar algumas palavras importantes do texto, como o bastante, daquela frase que a taxa de juros vai permanecer em nível contracionista por um período bastante prolongado, e a questão do vigilante. O Copom ele vai seguir vigilante aí em relação à questão da taxa de juros. Tá? Então, a gente passa a analisar não só essas questões de similaridade, mas também tenta conseguir capturar alguns sentimentos que a diretoria e as pessoas responsáveis por redigir o texto, elas tentam passar. Então, nos últimos 2 comunicados, tirando este de agora, de dezembro, os comunicados vieram mais duros, tiveram tons mais duros que as próprias atas. Tá? Então, vai ser pela 3ª vez consecutiva em que os comunicados vão vir em patamar hawkish, tá? E as atas que são divulgadas toda terça-feira subsequente, elas vão vir em patamares dovish. Tá? Obviamente, a gente está conseguindo analisar a economia de maneira mais quantitativa, bem como o Banco Central está analisando essa questão dos juros de maneira mais quantitativa através da divulgação de dados mensais. Agora, na prática, a gente tem um índice de similaridade, entre os comunicados muito alto, pelo menos. E a gente sabe que muita gente no mercado gosta de fazer aquele exercício prático, de pegar o último comunicado, a última ata, até colocar numa planilha e conseguir comparar palavras, pontos, vírgula, tudo que foi modificado. E o que eu sempre converso com alguns analistas de mercado é sobre justamente a similaridade ser muito grande, pouquíssimas alterações. E aí eu quero entender se, na prática, Bruno, isso para você sinaliza, essa previsibilidade,
sinaliza mais segurança para os investidores, até porque passa a ter previsibilidade, ou seja, a manutenção de um comunicado sem tantas alterações, ou seja, isso realmente segura um pouco da vol, ou isso, a falta de flexibilidade nas decisões do Copom agora podem começar a afetar muito mais a precificação dos ativos? Olha, muito interessante esse comentário, Débora. Acho que a gente tem uma questão de reconstrução de credibilidade e reputação, tá? Que o Copom ali perdeu ali em maio de 20, né, maio de 23 ou 24, quando entram os novos diretores, aquela decisão em que os novos diretores, né, eles tomam a decisão mais dovish e os antigos, né, da gestão anterior, eles tomam uma decisão mais hawkish. Então, desde então, a gente tem observado, sim, uma tentativa de reconstruir a reputação do atual presidente do Banco Central. Ele tenta passar uma imagem mais hawkish, que não era muito observada pelo mercado. A gente também é da Foreign Intelligence, a gente cantou essa bola lá atrás, né, de que o timing do ciclo, aí, do início do ciclo de corte de juros, ele viria próximo às eleições. Né? Então, o ano de 2026 é um ano em que é um ano atípico de eleição, a gente tem aí uma questão de gastos, a redução da taxa de juros ela pode ajudar, sim, os indicadores de atividade econômica, que são importantes para decidir aí muitos votos de pessoas indecisas, principalmente segundo turno. Tá? Então, a gente tinha cantado essa bola e a gente tem ainda essa perspectiva. Tá? A gente está no grupo ainda de casos, instituições, de que está prevendo, sim, um início de ciclo de taxa de juros sendo reduzida a partir de março, não de janeiro. Tá? Então, a gente tem aí ainda assim um mercado dividido, está aí 60-40, segundo as opções de Copom negociadas pela B3, tá? Mas tem uma questão, sim, de tentativa, reconstrução de credibilidade. Então, essas poucas mudanças que a gente tem observado nos últimos comunicados também demonstram essa questão aí desses diretores, esses novos diretores e do atual presidente de tentar aí reconstruir, passar essa imagem aí mais hawkish que o mercado antes não enxergava. Uhum. Agora, Bruno, diante dessa situação, né? Você muito bem pontuou, vocês inclusive aí olham para uma expectativa de corte, de um primeiro corte só em março, mas a gente ainda tem apostas elevadas para o início de corte em janeiro, apesar desse tom praticamente imutável, essa similaridade nesse tom hawkish, com o compromisso sendo bastante renovado com a condição da inflação para o centro da meta. Na tua visão, o que ainda alimenta essas expectativas para corte já em janeiro? Ou seja, qual que é a linha de raciocínio? Seria otimismo demais? Porque, assim, é muito claro que o comitê, se a gente pegar apenas pelos comunicados, pelas atas, que normalmente já costumam trazer algum tipo, né, de previsibilidade justamente para segurar muita volatilidade, muito ruído, a gente não teria espaço para corte em janeiro, se a gente se atrelar literalmente aos documentos e como o Banco Central tem visto os principais dados da economia brasileira. Mas o que explica, então, ainda muita gente conseguindo enxergar espaço, mesmo com esse tom tão hawkish, de cortes para janeiro? Maravilha. A gente, acho que felizmente, por mais que exista ainda muito ruído e ainda exista muita irracionalidade em mercados, a gente está conseguindo ser mais dependente de dados, né? Não só o Brasil, mas muitos países aí que tentam olhar, tomar essas decisões de maneira, né, mais quantitativa, olhando mais para os dados. Então, a gente tem aí a possibilidade de uma economia mais fraca, né, na divulgação de próximos resultados nos próximos meses, bem como um comportamento de inflação mais benigna, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente vai ter divulgações nesse meio período até a próxima reunião de janeiro, né, de alguns indicadores de atividade que vão mostrar uma certa resiliência. Tá? Mercado de trabalho, uma questão sazonal aí por trás,
vai ter uma redução de taxa de desocupação de novo. A gente tem, se por um lado, né, a ocupação não está avançando tão bem nos últimos meses, o rendimento continua forte, e a gente tem um claro descasamento que é pouquíssimo comentado nos comunicados e nas atas, né? A gente tem visto em uma proporção cada vez menor de frases que estão relacionadas ao âmbito fiscal. Tá? Então a gente tem um jogo aí, uma queda de braço praticamente de uma política monetária restritiva, só que ao mesmo tempo a gente tem uma política fiscal que continua expansionista, né? A questão dos estímulos, a questão da inflação, dos salários mínimos acima de inflação, tudo isso tem contribuído para uma atividade mais forte, alguns componentes de atividade mais forte, e ao mesmo tempo, né, essa dificuldade da gente conseguir reduzir taxa de juros e colocar essa inflação numa meta que também é considerada irrealista para o Brasil, né, 3%. Então, é uma situação bem delicada aí para o Banco Central, mas, graças a Deus, a gente está a parte boa é que a gente está mais dependente dos dados. Então, se os dados de inflação se mostrarem mais benignos, né, até a próxima reunião, bem como os indicadores de atividade se mostrarem mais fracos do que o mercado espera, é possível sim que haja esses cortes ainda em janeiro, tá? Mas ainda assim a perspectiva hoje ainda majoritária é desse início de ciclo de cortes em março. Perfeito, Bruno Imazomi, economista da Foreign Intelligence, trazendo aqui toda uma análise em relação aos comunicados. O Tom Haupt do Copom praticamente imutável em seus comunicados, as suas atas. Daqui a pouquinho a gente vai ter, inclusive, a divulgação da ata do Copom e a gente vai ler ao vivo aqui com todos vocês. Bruno, meu querido, muito obrigada mais uma vez. Uma ótima semana para você. Boa terça-feira. Até a próxima. Eu que agradeço, Débora. Até mais. Até mais.